Olá meus amigos e minhas amigas, é um prazer novamente tê-los aqui no nosso canal para essa troca de experiências, e hoje eu vou trazer uma discussão que surgiu a partir de uma longa conversa que tive com um dos nossos clientes sobre a dinâmica, tá, do produtor de leite. Então, muitas vezes, o pessoal passa por algumas dificuldades porque o mercado de leite ele, oscila muito durante o período do ano, e tem alguns pontos que eu chamo de pontos críticos, tá, que o produtor ele precisa ficar bem atento para que ele não tenha problemas ou não passe por dificuldades, durante aí, essas oscilações de mercado. Então, para iniciarmos aí essa nossa conversa, vamos imaginar o seguinte: o produtor lá vai começar a sua produção. Vamos então imaginar aí o ponto zero, tá? A vaca ela pariu e a partir daí vai se iniciar o processo de produção de leite. Pois bem, nos primeiros 45 dias, talvez até 60 dias, essa produção ela vai aumentando gradativamente até chegar ao seu pico, tá? O pico de lactação, o volume máximo que essa vaca ela consegue produzir. Então ela vai manter esse pico durante um tempo, tá? O ideal é que o produtor consiga manter o máximo de tempo possível, até que chegue o momento do produtor secar esse animal. O primeiro ponto crítico, tá, que eu quero trazer aqui para vocês é com relação a iniciar o próximo ciclo. Então vamos imaginar que a vaca ela pariu hoje, 45 dias, no máximo 60 dias depois, ela necessariamente tem que estar prenha novamente, porque senão o produtor ele não vai conseguir ter ritmo, tá? Esse ritmo de produção ele vai ficar prejudicado e ele corre o risco de ter muito animal parado, pouco animal produzindo, e cada mês que se perde de produção, tá, tem um impacto significativo no bolso do produtor. Mas esse ponto crítico que eu falei agora, desse animal estar prenho, começa antes desse ciclo. O ponto crítico não é agora, 45 dias depois que a vaca pariu. Esse ponto crítico é 2 meses antes dela parir. Então, esse ponto crítico, na verdade, ele se inicia no final do ciclo anterior. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a vaca pare, ela entra num estado metabólico em que ela não consegue comer tudo aquilo que ela precisa. E para que ela entre no cio novamente, ela precisa se recuperar do parto, recuperar o seu score corporal. Ela precisa estar apta para isso. E lembrando que ela já está com um bezerro no pé, ela está produzindo leite, e é um animal de uma produção, vamos dizer assim, industrial, quer dizer, ela precisa produzir mais do que seria a produção natural dela. Então, a quantidade de nutrientes que ela precisa é muito alta. Por isso que 2 meses antes, quando você secar esse animal para que ela descanse para ter um bom parto, você precisa garantir que ela terá reservas nutricionais suficientes para ter um bom parto e para entrar no cio, com 45 dias após esse parto. Isso é fundamental, porque se você perceber que ela não está com o score corporal adequado quando ela pariu, você já não consegue mais recuperar esse animal.
né, no prazo adequado. Por essa razão que eu expliquei, né? Ela não vai conseguir comer tudo que ela precisa. Então esse é o primeiro ponto, né? Crítico, que o produtor precisa ficar atento. O segundo ponto, tá, é com relação à quantidade de alimento para o período de seca. Então, tendo por isso em mente, você precisa se preparar para isso. Se você não tem condições, às vezes, de ter, vamos dizer assim, de sustentar uma quantidade de animais, às vezes é mais lucrativo para você reduzir um pouco o rebanho, se organizar para então ter ter a lotação máxima da propriedade. Porque a suplementação, tá, tem um custo muito alto. Então, esse ponto da questão da quantidade de alimento é muito importante. Como que você observa isso? Primeiro, quantidade de pasto que você tem, a variedade de capim que você trabalha, né, ela vai produzir uma quantidade de alimento por hectare ano. Então, a partir daí você já sabe quanto de alimento o pasto vai poder te fornecer. Lembrando que, se você não tem irrigação, 70% dessa produção acontece no período de chuva. Sendo assim, tá, você precisa, não tendo irrigação, se programar para o período de seca. Você precisa ter uma reserva de pasto, né? E, às vezes, complementando isso com silagem. Então, sabendo a quantidade o seu potencial produtivo, sabendo quando você consegue produzir de alimento e sabendo a quantidade de animais que você tem, quantos esses animais consomem, então você, né, olha e calcula se a conta fecha ou não. Tá? Então esse, né, é o segundo ponto crítico. Outro ponto crítico está relacionado com a própria dinâmica, tá, da produção de leite. Porque 2 meses antes da vaca parir, você vai, né, cessar a produção para que esse animal descanse, tá, e tenha as reservas nutricionais que ela precisa para poder ter um bom parto, né, e se recuperar adequadamente desse parto. Contudo, nesses 2 meses, esse animal vai continuar comendo e você não tem produção. Assim como os seus custos fixos, eles vão continuar, tá, existindo, mesmo você não tendo produção. Então, nesse caso, tá, o que eu recomendo é que, para cada animal produzindo, você separe todo mês 10% dessa renda, né, como sendo custo operacional. Tá? Fazendo dessa forma, tá, separando esses 10%, quando você cessar a produção, né, dessa vaca, né, você vai conseguir manter os seus custos. Né? Isso é importante para que você se organizar, né, ter isso em mente, tá? Fazer isso com rotina, com disciplina, para que você não seja pego desprevenido. Você vai conseguir manter os custos desse animal e os seus custos fixos. Tá? Então, entender essa dinâmica, tá, e esses pontos críticos é importante para que você mantenha o seu negócio com uma saúde financeira. Porque o objetivo final de qualquer empreendimento, de qualquer propriedade, né, é ter lucro. Você precisa desse lucro para se manter. Embora quem trabalha com leite é um vocacionado. Né? Se a pessoa não tiver vocação, ela não trabalha com leite por todas as dificuldades e o manejo que envolve a produção leiteira. Né? Contudo, o objetivo final para que você mantenha a sua propriedade, né, é o lucro.
Então, ter esse contexto, essa visão e se preparar para esses períodos, tá, é importante para manter a sanidade financeira do seu negócio. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você achou relevante, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Visite o nosso site www.agrosupra.com.br e espero vocês no próximo bate-papo. Tá joia? Abraço!